Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, graça e paz, boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Nós queremos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, louvado seja Deus. Nós vamos ler um trecho que fala da nossa história, amém? É um trecho que fala da nossa história, glória a Deus. Capítulo 2 de Atos, a Bíblia declara: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam ali em formato de igreja congregacional. E o verso 2 declara: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Irmãos, essa casa hoje somos nós, amém? Amém, irmãos? Essa casa hoje somos nós, em nome de Jesus. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, amém? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Eu gostaria de falar um minuto sobre esse texto. Irmãos, quando nós falamos sobre capacitação, de forma alguma nós podemos esquecer que o capacitador para todas as situações, o capacitador é o Espírito Santo de Deus, aquele que foi pré-anunciado pela pessoa do Senhor Jesus, ali em João capítulo 14, verso 26, quando Jesus, orientando os discípulos, disse aos discípulos: olha, eu preciso ir, porque eu preciso deixar com vocês o Espírito Santo, o qual vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, irmãos, o Espírito Santo capacitador não está aqui nesse ambiente físico, ele está aqui dentro de nós. Então, em reverência ao Espírito Santo, eu convido os irmãos a ficarem de pé comigo, em nome do Senhor Jesus, em reverência àquele que reina, aquele que é santo, aquele que é digno. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, olha, erga suas mãos, levanta os seus braços em nome de Jesus e diga: Pai, eu me rendo ao Senhor. Jesus, eu me rendo ao Senhor. Espírito que prepara a noiva, eu me rendo. Declare: eu me rendo ao Espírito que cuida da noiva, o Espírito que cuida de nós, o Espírito que cuida da igreja, e Ele está aqui cuidando de nós, e nós o reverenciamos e declaramos em nome de Jesus que esse culto está aberto para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para a glória do Espírito Santo que reina sobre nós. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, o nosso pedido essa noite, Pai, é que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que está aqui dentro de nós, não no ambiente físico tão somente, mas no ambiente do ser humano, porque Ele gosta de morar em nós, apesar de nós, o Espírito Santo está aqui dentro de cada um de nós, fluindo. Por isso eu posso crer que tudo é possível. Aquele que crê, eu só posso mergulhar nessa palavra quando eu consigo vivenciar o Pentecostes, porque essa história do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos
narra um acontecimento que já aconteceu e continua acontecendo. Ele continua nos enchendo, Ele continua nos capacitando, Ele continua falando conosco, Ele continua ministrando aos nossos corações. Por isso nós estamos aqui, Espírito, e cremos, e cremos, e cremos, e cremos, e cremos, e cremos que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Por isso nós nos entregamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, os montes se moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei mas por causa do Espírito, não no nosso mérito, mas no mérito do Espírito, não pelas nossas forças, mas pelas forças do Espírito de Deus, que está aqui hoje nos revestindo de graça. Boa noite, igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, versículo 7. Esse é o momento no qual nós vamos adorar o nosso Deus, nossos dízimos e ofertas. Diz assim a palavra do bom Deus, amém? Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Neste momento, amados, nós devemos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, com muito amor no coração, com muita reverência, reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz por nós, o que Ele tem feito, o que Ele tem provido no nosso dia a dia. Tudo o que Ele faz por nós é perfeito, é agradável. Nós devemos reconhecer. Então, nesse momento, vamos trazer nossos dízimos e oferta em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, neste momento, Senhor, eu te entrego, Pai, os dizimistas e ofertantes dessa casa, Pai. Eu entrego a casa do Senhor em suas mãos, Pai, para que nunca venha faltar o alimento, Pai, para que os celeiros estejam sempre cheios, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo, Pai, a qual eles semearem, Pai, na casa do Senhor eles receberão, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus, Pai, que não deixa seus filhos, Pai, passar necessidade, Pai. Os seus filhos, Pai, é sua prioridade, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Boa noite a todos, graça e paz. Na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 4 ao versículo 7, está escrito assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amém? Então, a palavra do Senhor aqui, ela nos ensina, né, que o primeiro mandamento, que nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E a partir do momento que nós conseguimos cultivar esse amor a Deus, acima de todas as coisas, o nosso prazer vai estar no Senhor, o nosso prazer vai estar em falar as palavras que o Senhor tem nos ensinado, o nosso prazer vai estar em compartilhar com todas as pessoas que estão ao nosso redor a respeito da palavra do Senhor. O nosso prazer vai estar também em mostrar para os nossos filhos, né, o que a palavra do Senhor nos ensina. Né? Nós ensinamos os nossos filhos através de palavras, mas também através de atitudes, através de ações. Né? Então, sempre que alguém vier pedir algum conselho ou falar alguma coisa a respeito de qualquer assunto com nós, né, que nós possamos estar sempre vigiando as nossas palavras, vigiando o nosso pensamento, saber se o que nós estamos falando está alinhado com a palavra de Deus, porque os filhos, principalmente, eles estão a observar todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras. E amando ao Senhor de todo o coração, nós vamos ter prazer em falar dele, prazer em falar a respeito das leis do Senhor, seja quando nós estivermos em casa, quando nós estivermos caminhando, quando nós formos nos deitar ou quando a gente for se levantar. Seja aqui na casa do Senhor, seja no nosso trabalho, seja no dia a dia, o nosso prazer vai estar em manifestar, em adorar, em glorificar o nosso Pai, ao nosso Senhor e compartilhar com as outras pessoas que estão ao nosso redor a respeito do que a palavra do Senhor tem ministrado a nós. Amém? Então, convido os irmãos, então, a orar agora e colocar diante do altar do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante do altar do Senhor todas as crianças, Deus, desse ministério, Pai, todas as crianças, Pai, que têm caminhado aqui conosco, Pai, mas não só as crianças aqui do ministério, Pai, mas todas as crianças de Raul Soares, Pai, de Minas Gerais e do Brasil, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Pai, as crianças diante do altar do Senhor e clamamos pelo sangue de Jesus sobre a vida delas, Pai. Que o sangue de Jesus venha guardá-las, Deus, que o sangue de Jesus venha protegê-las, Deus, e livrá-las de todo o mal, Pai. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor livre elas de todo mal, Deus, que o Senhor livre elas do homem mau, Deus, que o Senhor livre elas, Pai, de toda impureza, Deus, de toda imoralidade, em nome de Jesus, Deus. Guarda, Pai, as nossas crianças com o sangue poderoso de Jesus, lava elas e purifica elas de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Deus, que elas possam, Deus, estar sempre no centro do Teu propósito, Pai, no centro da Tua vontade, Deus, que o Senhor dê aos pais, Deus, sabedoria, Deus, de ensinar aos seus filhos, Pai, a caminhar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos também diante do altar do Senhor, Deus, os jovens e adolescentes, Deus, desse ministério, Deus, da cidade de Raul Soares, Deus, de Minas Gerais e de todo o Brasil, Pai, em nome de Jesus. E nós clamamos ao Senhor, Deus, por um derramar do Espírito Santo, Pai, sobrenatural sobre os jovens do Brasil, Deus, em nome de Jesus, sobre os jovens dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus, Pai, que eles venham manifestar, Deus, o Teu poder, Deus, a Sua glória, Deus, em nome de Jesus, que eles venham ter, Deus, um verdadeiro encontro com o Senhor, Deus, em uma vida, Deus, em comunhão com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Deus, a mente deles, em nome de Jesus, Pai, que eles caminhem, Deus, nos seus caminhos, Pai, em nome de Jesus, que eles não se desviem, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, porque nós sabemos, Deus, que no seu caminho existe o Teu amor, existe o Teu cuidado, Pai, existe o Teu perdão e, Deus, existe a Tua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, nós Te amamos, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, graça e paz, amados. Vamos orar mais um instante pela palavra que vai ser anunciada hoje, para que o Senhor encontre lugar no nosso coração, em nome de Jesus, e para que o inimigo não possa roubá-la, amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, a ministração da palavra. Nós pedimos ao Seu Espírito Santo que desde já fale ao nosso coração, testifique no nosso espírito e se mova dentro de nós, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, compreender a Sua palavra e praticar a Sua palavra. Eu oro, ó Deus, pela minha vida, peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe, Senhor, que tudo o que eu disser seja, Deus, para a glória do Seu nome. Deus, que o Senhor cuide para que tudo que os meus irmãos vão ouvir, glorifiquem também o Seu nome. Meu Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que repreenda o inimigo, Senhor, de distorcer qualquer parte dessa palavra em nome de Jesus, mas que plenamente o conteúdo daquilo que o Senhor quer, Deus, trazer para a sua igreja amada, seja passado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vamos fazer hoje algumas reflexões a respeito de nós, a respeito dos nossos papéis, nossas atuações aqui sobre a terra. E eu queria ler um versículo para dar introdução no assunto, amém? Eclesiastes, eu nunca fiz uma ministração com tanto versículo, tá? Então, eu vou colocar os versículos ali no Data Show para agilizar o processo. Então, Eclesiastes 7, versículo 8, a parte A do versículo fala: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Amém? Então, baseado nesse versículo, que eu gostaria de refletir um pouco sobre o ano de 2020. Esse texto, ele se aplica em qualquer contexto onde se começa alguma coisa e termina alguma coisa. Amém? Começar alguma coisa, um projeto, uma conquista, é uma coisa que é muito boa, mesmo que seja difícil. Mas a questão é que, às vezes, a pessoa não chega ao final. E mais importante que chegar ao final é como se chega ao final. Então, às vezes, a gente chega ao fim de alguma coisa, mas nós não chegamos da maneira adequada. Então, é muito importante que começar alguma coisa seja em Deus, que o processo seja em Deus, mas que o fim também seja em Deus, para que alguma coisa realmente dê certo. Terminar é mais importante, amém? Mas todo fim tem um começo. E esse ano de 2020, ele foi recheado de coisas que nós não esperávamos, coisas que nos surpreenderam, coisas que nos fizeram questionar várias coisas. Nós tivemos que ficar dentro de casa por muito tempo, maridos, esposas e filhos e outros parentes convivendo e tendo que se suportar, quase que literalmente. Mães e pais virando professores, estão sendo até hoje. As crianças privadas da diversão que tinham costume de visitar pessoas que gostavam, de ir à escola. Isso tudo, esse pavor que o assunto saúde produz em nós, todas essas coisas fizeram com que 2020 fosse, apesar de ser semelhante em algumas coisas, ter sido um pouco diferente para nós. Ou eu diria bastante diferente para nós, né? E é importante que a gente pare ao fim de cada ciclo da nossa vida e a gente faça uma retrospectiva daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que está dentro da palavra de Deus nas nossas vidas e que não está. Todo aniversário, todo fim de ano, todo fim de semana, de mês, é comum a gente parar para refletir. Se a gente não para, pelo menos deveria fazer uma avaliação geral, uma análise geral e refletir dentro de nós e refletir sobre o que ocorre do lado de fora, avaliar, analisar, para a gente poder aprender a desenvolver uma palavrinha que a gente fala muito, mas pouca gente realmente atua sobre ela, que é a resiliência. Aprender a ser resiliente. A palavra resiliência deriva do verbo latino re mais salio, que significa saltar para trás, voltar saltando, encolher, recuar, dentre outros. Uma pessoa se torna resiliente quando ela olha para trás e ela aprende com aquilo que se passou.
E aí, quando ela aprende, ela se torna capaz de, quando a adversidade vem, de quando a dificuldade vem, saber enfrentar aquilo. Mesmo que não seja igual, mas você tem um parâmetro para enfrentar situações de dificuldade. Isso é ser resiliente. Então, nós vamos refletir olhando para trás, olhando para dentro. Nós vamos refletir também no agora, porque ainda estamos em 2020, para a gente ver se a gente tem alguma coisa para corrigir, para nos alinhar, ou se nós vamos poder nos alegrar e permanecer, se nós estamos alinhados com o que a palavra de Deus diz. A gente costuma avaliar a vida da gente em áreas, né? Área espiritual, financeira, emocional, familiar e etc. A gente fragmenta a vida por áreas. E essa é uma boa forma realmente de a gente avaliar. Mas hoje a gente vai avaliar pelos nossos papéis sociais. O que são papéis sociais? Papéis sociais é a sua função, é quem você é em diferentes ambientes, com o personagem, não no mau sentido, porque parece que personagem está interpretando alguma coisa e não é verdadeiro. Mas não é esse o significado. É o personagem que você executa nos ambientes diferentes onde você vive. Por exemplo, meu nome é Claudiana, eu sou uma pessoa, ok? Mas eu sou esposa, eu não sou mãe, então eu não tenho papel de mãe. Eu sou uma irmã, eu sou uma filha, eu sou amiga de alguém ou de muitas pessoas, eu sou uma funcionária, eu sou uma cristã, filha de Deus, eu sou cidadã. Então eu tenho vários papéis a cumprir. E a depender do local onde você estiver, você vai assumir um papel. O papel de ensinar, o papel de aprender, qual papel? E é dentro desses papéis que nós vamos refletir. É claro que não dá para a gente falar de todos os papéis, então nós vamos citar alguns que são comuns a todos e vamos olhar na palavra de Deus para verificar se, à luz da Bíblia, nós estamos alinhados ou não estamos alinhados. E eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, não tenham no coração nenhum sentimento de afronta, nenhum sentimento de como se estivesse acusando, porque não é a intenção da palavra. Vocês imaginam quando eu estava estudando e quando eu estava escrevendo, vendo meus defeitos e falhas e aí pensando, eu vou falar isso lá na frente da igreja. Mas nós vamos falar sobre assuntos que são comuns a todos. E esses assuntos comuns a todos, realmente o objetivo é trazer um confronto para fazer com que a gente entre na vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo entrar em contato com o seu espírito, deixa a palavra de Deus entrar no seu entendimento, para que assim você flua na verdade do Senhor, sem dificuldade, amém? Primeiro papel que eu quero falar é a respeito do papel de pai. Não o papel de pai no sexo masculino, pais, pai e mãe, amém? Porque esse papel, ele é basicamente o mesmo em peso de responsabilidade. Eu não vou esgotar todos os assuntos, porque o tempo não permite. No entanto, nós vamos encontrar algumas direções dentro da palavra de Deus a respeito do papel de pais. Tem o papel de mãe, tem o papel de pai, tem. Mas o papel dos pais, de uma maneira geral. Segundo a Bíblia, a função de pais, dos pais, é ensinar, corrigir, proteger e orar pelos seus filhos. Vamos ler Provérbios 22:6, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Então, nós somos orientados a ensinar os nossos filhos. E nesse momento eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, a fazer um questionamento a si mesmo. Eu tenho ensinado o caminho, principalmente o caminho da palavra de Deus aos meus filhos? Como a Marina leu o texto aqui, eu tenho conversado a respeito da palavra de Deus, eu tenho falado da palavra de Deus para os meus filhos? E aí eu te faço outro questionamento. Pergunte a si mesmo: eu tenho ensinado apenas com discurso ou eu tenho sido exemplo para os meus filhos? Por quê? Porque é muito comum os adultos quererem moralizar a criança ao extremo. Quando a criança fala uma mentira, é o terror. Mas a criança vive assistindo o pai e a mãe falando mentira. Então ela pode ouvir da sua boca: não minta. Mas se ela estiver mentindo, ela vai mentir.
não fale palavrão. Mas constantemente o pai ou a mãe está xingando palavrão. A criança vai falar palavrão, mesmo que você diga que falar palavrão seja errado. Então é muito importante não apenas termos discursos, mas termos prática. Não adianta mandar a criança ler a Bíblia se eu não leio, não adianta mandar a criança orar se eu não oro, não adianta mandar a criança para a igreja se eu não vou, não adianta mandar a criança ler se ela não me vê lendo. Eu preciso ser exemplo para os meus filhos. Eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho tentado melhorar o meu relacionamento com eles. De que forma que eu gostaria de refletir sobre isso? O relacionamento funciona de vai e volta. E às vezes a gente condiciona o nosso papel ao papel do outro, ao relacionamento que temos com o outro. Então, por exemplo, algum pai ou alguma mãe pode dizer assim: ah, mas o meu filho não me ajuda, ele me irrita demais. Mas o seu papel de pai, o meu ou de mãe, não está condicionado a como seu filho age. Você é pai e mãe, e a palavra de Deus te orienta com relação a corrigir os seus filhos, com relação a orientar os seus filhos. E isso não é feito à base de gritos também, coisa que é muito comum quando uma pessoa ela não consegue colocar o respeito e a autoridade, porque realmente ela é autoridade, ela usa o tom de voz. E quanto mais você grita com a criança, aprenda assim, pais, ou com um adolescente, é assim, ó, hoje você pediu para o seu filho arrumar o quarto. Aí você chegou e falou assim: João, arruma o quarto. Ele não arruma o quarto. Você volta e fala assim: João, arruma o quarto. Amanhã ele vai esperar você falar: João, arruma o quarto. Se você chegar lá, ele não vai ter arrumado o quarto. Aí ele vai esperar, e você chega de novo e fala assim: João, arruma o quarto. Ele vai esperar você dizer: João, arruma o quarto. Você pode dizer: João, arruma o quarto. João, arruma o quarto. Mas enquanto você não gritar, ele não te obedece, porque ele vai acostumando, vai perdendo a sensibilidade aos gritos. Então você vai gritar e vai ficar até rouco, mas seu filho não vai te obedecer. Amém? Eu tenho passado tempo com os meus filhos, nós falamos sobre isso semana passada. Eu tenho disciplinado os meus filhos, eu tenho terceirizado toda a função de educar. Porque a criança, nós trabalhamos, né? Pais e mães trabalham. Não tem como ficar 100% do tempo com os filhos. Mas o tempo que você tem, você realmente está com seus filhos? Eu realmente estou dando tempo de qualidade para os meus filhos? Eu tenho dado para eles educação ou eu estou esperando a escola? Eu recebi, tem poucos dias, uma mãe que a criança está cheia de dúvidas a respeito do corpo dela. E a mãe estava desesperada, me pedindo para orientar a criança a respeito de algumas coisas que são tão simples de orientar. Mas eu sei que tem gente que não sabe fazer isso. E eu respeito que você não saiba. É mais bonito chegar perto de alguém que sabe, pedir a pessoa para te orientar, do que fazer uma coisa errada. Mas alguns pais, eles esperam que o outro corrija e acertem os seus filhos, quando é função deles educar. Provérbios 29:15 diz assim: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Amém? E aí, sobre essa correção, né, nós precisamos ter muito cuidado com os castigos e com usar a vara, usar o chinelo, usar o cinto, usar o fio de luz, usar a pedra, usar qualquer coisa, né? Porque a Bíblia orienta a gente a fustigar com a vara, mas não é para deixar a criança agoniada e envergonhada na forma extrema, é para corrigir. Quando nós estivermos corrigindo a criança ou adolescente, como pais, precisamos parar e pensar: eu estou realmente querendo instruir o meu filho, ou eu estou querendo descontar e aliviar a minha raiva, a minha vergonha, a minha frustração? O que eu estou pretendendo? Realmente corrigir? E Efésios 6, versículo 4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a última pergunta que eu faço aos que têm papel de pais é: você tem buscado ao Senhor e na palavra de Deus como você vai instruir seu filho, como você vai disciplinar, como você deve fazer isso?
não faça pelos cotovelos. E nem siga tudo que você vê na internet. Tem algumas coisas que são muito boas, tá? No entanto, a palavra de Deus é o parâmetro que nós devemos seguir, absolutamente. Amém? Então nós vamos refletir agora sobre o papel de filhos. Amém? Eu sou filha, já sou casada, ainda não sou criança mais, mas se aplica a qualquer idade. Filhos sempre são filhos. Alguns aqui não têm mais seus pais vivos, no entanto já foram filhos. Se você olhar para trás e pensar assim, opa, errei nisso aqui, se arrependa diante do Senhor, peça perdão e corrija o seu caminho. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Dentro desse texto, eu pergunto a todos aqui que são filhos, crianças, adolescentes e adultos, e idosos que ainda têm seus pais. Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Você tem tratado seu pai e sua mãe com carinho, com estima, com respeito? Eu me pergunto, tenho obedecido aos meus pais? Reconhecido a autoridade que eles têm? Porque por mais que eu me tornei adulta, e por mais que hoje eu tenha conhecimento científico, né, do que a minha mãe, ela tem 70 anos. E uma vasta experiência que eu não tenho ainda. Mesmo que eu possa ensinar a minha mãe, mesmo que ela não tivesse, mesmo que ela fosse uma pessoa assim, sem condições, ainda assim eu devo obediência, eu devo honrar a autoridade dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, como filha. Como filha, eu tenho honrado os meus pais, ajudando nas tarefas de casa. Eu tenho colaborado com os meus pais para que eles não fiquem irritados. Eu tenho colaborado com os meus pais para que eles possam fechar o orçamento do mês. Amém? Ou fico querendo presentes e mais presentes. Os filhos têm direito a dar opinião, a questionar algumas coisas, mas a palavra final é dos pais como autoridade, desde que essa palavra esteja coerente com a palavra do Senhor, amém? Importa obedecer ao Senhor. E como nós lemos no versículo 3, volta lá. Para que tudo te corra bem, tenhas longa vida sobre a terra, para que você usufrua dessa promessa, você precisa honrar e obedecer seus pais. Caso contrário, você está em desobediência e desonra, e isso traz maldição e encurta a sua vida. Amém? Então vamos refletir sobre nossa honra e a nossa obediência aos nossos pais, independente da idade que eles tenham. Agora nós vamos refletir sobre o papel de marido e esposa. Aqui também, do mesmo jeito que o papel de pai e filhos, às vezes a gente condiciona o papel do marido ao papel da esposa. E o papel da esposa do marido. Ou seja, se o meu marido falha no papel dele, então eu tenho direito de falhar no meu. Ou se eu falho no meu papel, eu dou direito para ele falhar no dele. Não. A palavra de Deus é individual e nos orienta individualmente. Então eu vou falar um pouquinho do papel do marido e um pouquinho do papel da esposa. Vamos abrir Efésios, capítulo 5, dos versos 25 ao 29. Diz assim: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Amém? Deixa aí, tá? Pode deixar nesse último aí. Então, maridos, nós temos aqui um parâmetro difícil de seguir, né? Que é o amor de Cristo por sua igreja. Um amor que se sacrifica, que se doa pela sua igreja.
E nós precisamos refletir sobre o nosso papel. Vocês, maridos, precisam refletir como vocês têm amado a esposa de vocês. Você tem amado e se sacrificado por ela? Não é para o marido morrer nessa forma assim de abuso, mas é para o marido tratar a esposa com cuidado, não agredir nem verbalmente nem fisicamente, né? Hoje em dia a gente sabe como é que funciona. Você tem se preocupado se a sua esposa se sente amada? E você se esforça para demonstrar esse amor por ela? Existe um livro que se chama 5 Linguagens do Amor, que trata a respeito das formas de amar. E nós precisamos identificar a forma de amar do outro, mesmo que a minha seja diferente. Você sabe se a sua esposa gosta de presente? Se ela gosta que você fique passando um tempo com ela? Você sabe se a sua esposa gosta de palavras de carinho, elogios? Você sabe se a sua esposa gosta de serviço, que você faça as coisas por ela e para ela? Você sabe se a sua esposa gosta de carinho, no toque físico, de abraço, de cafuné? Você sabe dizer isso? Nós vamos ler também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Esse texto, as mulheres às vezes gostam bastante dele por causa da parte de Deus não responder a oração, né? Interromper a oração. Mas assim, maridos, vocês devem honra à esposa de vocês, tratá-la com delicadeza, com paciência, respeitar a opinião da esposa, porque a esposa não é um boneco que se joga para um lado e para o outro, ela também tem opinião. Paciência, porque mulheres têm hormônios enlouquecidos em alguns momentos, e se o marido não tiver paciência com a mulher, ele vai matar ela, porque ela fica terrível. E delicadeza, porque a gente, de novo, do mesmo jeito com os filhos, gritos não funcionam, gritos oprimem, deixam a gente com medo, sabe? E fora bater, se bater tem que chamar a polícia, tá bom? Fora da palavra de Deus. Eu reconheço os esforços da minha esposa e eu ajudo nas tarefas de casa. Por que eu estou falando da tarefa de casa também? Porque hoje em dia a estrutura social mudou. Hoje em dia não é só o homem que trabalha. Em alguns casos, sim. O homem e a mulher trabalham. A mulher não trabalha e fica em casa. Em algumas outras situações, o homem fica em casa e a mulher trabalha. Mas na maioria dos lares, os dois trabalham, porque a condição socioeconômica faz com que a gente tenha que trabalhar. Por isso, de qualquer forma, não me custa colocar o meu prato na pia, colocar o meu copo, lavar o meu copo, encher o filtro, colocar água na geladeira, varrer uma casa, tentar de alguma forma agradar a esposa, ajudando nas tarefas do lar. Porque, na verdade, não devia nem ser um pensamento assim, estou agradando a esposa, né? Deveria ser um pensamento assim, não, eu também moro aqui, eu também devo contribuir. Mas a gente é ensinado que mulheres são de casa e os homens são da rua. Mas está na hora dos homens também pensarem que a estrutura social mudou. Hoje em dia as mulheres trabalham. Então vamos todo mundo colaborar para que todas as coisas fluam. Se vocês, marido, não tratam a esposa de vocês como Cristo trata a igreja, se vocês, maridos, não tratam sua esposa com honra, as orações de vocês estão impedidas por causa da discórdia que impede a união do marido e da esposa. Então é muito importante, sempre, se você gritou com a sua esposa, se você fez um mal a ela, se você desonrou sua esposa, se você não amou sua esposa de maneira adequada, peça perdão ao Senhor e peça perdão à sua esposa. E esposa, para de falar assim, não aconteceu nada, não, deixa pra lá. Não, fala assim, não, realmente, você errou, mas eu te perdoo. Amém? Se é que o seu marido realmente errou. Para que em nome de Jesus sua conexão com Deus não seja perdida. Do mesmo modo, eu convido a esposa, agora esposas,
Vocês têm sido mulheres sábias. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Ô, gente, o bicho mulher é terrível quando resolve fazer alguma coisa. É quase que imparável. O bicho, quando zanga, fica virado no giraia. Eles usam esses termos, né? Mas nós, mulheres, esposas, somos chamadas a sermos sábias, a agir com prudência, a saber conversar, a saber se comportar, a saber o que agrada o marido, a fazer orações pelos seus maridos, a procurar na palavra de Deus qual o comportamento adequado para a esposa. E como esposa, eu me pergunto, eu tenho vivido de forma pacífica com meu marido? Provérbios 21, 19 diz: é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. É a Bíblia que está falando. Mulher reclamona, Jesus toma conta. Amém? Isso não vem de Deus. Então, olha só, é melhor morar no deserto, lugar quente, que não tem água, que queima, do que ficar com uma esposa que é briguenta, enjoada. Então, esposas, sejam pacíficas. Se você ficou com raiva, vá para o seu canto da calma, se acalme e depois volte. Não fica ressuscitando todos os defuntos da vida, não, porque mulher ressuscita defunto de 1000 anos atrás, se deixasse, se a gente vivesse 1000 anos. Quando liberarmos perdão para os nossos maridos, vamos de fato liberar perdão para eles. Amém? Como esposa, eu devo me perguntar, eu me submeto ao meu marido? Efésios 5, do versículo 22 ao 24. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Amém? A sujeição ao marido não é escravidão. Amém? Mas é mesmo dever de honra, por autoridade. Porque Cristo é que conduz a igreja não pode querer ultrapassar a autoridade de Cristo. E da mesma forma a esposa não pode ultrapassar a autoridade do marido. Amém? Nós devemos auxiliar os nossos maridos, apoiar, motivar, respeitar como autoridade. Eu estou fazendo isso? Eu estou respeitando? Eu estou apoiando? Eu estou auxiliando? Porque isso tudo é função da esposa. Ou eu estou agindo de uma maneira manipuladora, uma maneira infantil, e aí eu fico tentando apostar queda de braço com meu marido para ver quem manda mais. Eu preciso refletir sobre isso. Eu tenho sido uma mulher virtuosa. Provérbios 31, não vou ler tudo. A partir do versículo 10, vou ler só esses 3 versículos, mas vocês podem ler em casa o restante. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Por que eu coloquei esse texto, amados? Porque o feminismo hoje em dia combate diretamente as orientações que o Senhor dá na palavra dele para as mulheres, para as esposas. As mulheres querem se colocar de maneira que ninguém manda em mim e que eu sou dona de mim mesmo. Sim, você é dona de si mesmo, você pode trabalhar em qualquer área que você quiser, mas você precisa reconhecer que como mulher você é um vaso mais frágil. Ah, mas tem mulher que pega muita coisa pesada. Tem, mas a maioria não. Tem coisas que são do homem, tem coisas que são das mulheres. E o feminismo fica destruindo, desvirtuando os princípios da palavra de Deus, principalmente com relação à função da esposa. Hoje em dia é vergonha a esposa falar que lava a roupa do marido, que cozinha para ele, que vira piada no meio das rodinhas femininas, dizer que cuida do marido. Mas a palavra de Deus orienta que a mulher seja, de confiança. Você é de confiança do seu marido? Se pergunte, você faz o bem a ele? Você cuida das suas atividades? Você zela pelo seu marido? E aí eu pergunto ao casal como um todo. Vocês sonham juntos? Vocês desfrutam da companhia um do outro? Ou vocês gostariam que um evaporasse e sumisse? E nunca mais voltasse? Vocês trabalham por ambos?
Vocês dividem respeitosamente os direitos e deveres? Vocês dois andam em perdão, renúncia e oração? Porque se apenas um faz isso, o fardo fica pesado. Amém? Renúncia dos dois lados, perdão dos dois lados, oração dos dois lados. E aí eu coloquei aqui uma observação para os namorados, né? Porque não são casados ainda, mas a palavra de Deus orienta a viver em santidade. Então, se tem algum namorado, alguém que tem namorado aqui, reflita se você tem preservado a santidade do seu companheiro e se você tem trabalhado para, de alguma forma, construir um futuro, ou se você está só passando o tempo e curtindo a sua juventude. Porque o jovem cristão que namora, não namora apenas para passar tempo. Ele namora com um objetivo. E ele precisa preservar por sua santidade. Amém. A parte mais demorada foi. Agora vamos nas partes rápidas. Seu papel de irmão. A fraternidade é um desafio desde o início dos tempos, gente. Eu fui procurar na Bíblia a questão de irmãos. Jesus, eu falei, Senhor, que tanto de irmão que briga, que mata, que rouba, que faz isso, que joga no poço e vende como escravo. Que doideira. Vai ler para você ver o tanto de irmão bagunçado que tem. A começar por Caim e Abel, que foram os primeiros irmãos. Caim matou Abel. Amém? Matou Abel por inveja, por ciúme. E também temos Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, né? Jacó nasceu agarrado no pé, desde lá da barriga. José e seus irmãos, são histórias mais conhecidas, né? De irmãos. Então a rivalidade entre irmãos vai acontecer em algum momento. É muito característico haver rivalidade. De que forma? Há uma disputa, irmãos brigam, né? Mas o que normalmente causa rivalidade é o sentimento de ciúme, de inveja, e o tratamento diferenciado que os pais ou os parentes oferecem a esses irmãos. Seja esse tratamento real ou apenas na visão da criança e do adolescente. Porque se a criança ou adolescente percebe, na visão dela, ela acha que você está tratando diferente, ela sofre como se realmente estivesse. Então é importante ouvir os filhos para poder acertar esses detalhes. Você pode orientar também as pessoas. Acontece muito quando uma mãe tem um filho maior e nasce um pequenininho, o menor sofre demais, porque ele fica esquecido. Literalmente, as pessoas chegam no neném, não existe mãe, não existe o filho mais velho, só existe o neném. Dá presente pro neném, visita o neném, fala do neném, tira foto com o neném, posta foto com o neném, neném. E essas coisas despertam ciúme, despertam inveja, competição entre os irmãos. A comparação, ficar comparando o irmão com o outro. Ah, fulano de tal é assim, você não é assim, você tinha que ser igual fulano de tal. Ah, porque assim funciona melhor. Nossa, fulano de tal é excelente. O seu irmão é maravilhoso, mas você não é. Ou o seu primo é maravilhoso, mas você não é, você faz tudo errado. Ou então obrigar o irmão mais velho a ser responsável pelo mais novo. Isso que dá atrito entre irmãos. De que forma, né? Porque assim, às vezes o irmão mais velho está responsável pelo mais novo e sem querer ele faz alguma coisa. E a criança cai, o mais novo cai, aí o pai ou a mãe, ou seja lá quem for, vai no irmão mais velho e briga com ele como se ele fosse responsável por cuidar da criança. Responsável pelos filhos são os pais. Os irmãos mais velhos podem dar apoio, mas ter responsabilidade, não. É dos pais. Você que gerou, quem pariu, Mateus que o balance. É assim? O ditado popular. E diante dessas situações, amados, se o coração não estiver em Deus, resulta em morte, como foi o caso de Caim e Abel, né? Chega a pontos extremos, se o coração não estiver em Deus. Mesmo Deus tendo falado com Caim, ainda assim, Caim foi lá e matou Abel. Mas mesmo assim, Jesus, ele usa o amor fraternal, ele usa a referência do amor de irmãos para nos ensinar a amarmos uns aos outros, tá? Se aplica em irmãos da mesma família, se aplica também aos irmãos. Vocês são meus irmãos, tá? Me tolerem, me perdoem, em nome de Jesus. Nós vamos brigar de vez em quando, amém? Deus nos proteja dos atritos, mas eles ocorrem, diferenças ocorrem. Efésios 4, versículo 31 e 32. O Senhor nos orienta nesses dois versículos a como proceder para o nosso coração estar endireitado, amém? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira.
gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então essa tem que ser a conduta dos irmãos, que são irmãos de família, que são irmãos em Cristo. Eu tenho amado meu irmão ou minha irmã? Eu luto contra o ciúme, contra a inveja, ou eu fico alimentando essas ideias na minha cabeça, me sentindo inferior? Eu cuido e perdoo o meu irmão? Eu tento manter a paz ou eu vivo provocando meu irmão ou minha irmã? Eu preciso refletir sobre isso. O próximo papel é o papel de amigo. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Pastora Nínive fez uma pregação maravilhosa no sábado passado, foi o passado? Foi, né? Sobre relacionamento, sobre amizade, amém? A Bíblia preza pela amizade, tanto que até o próprio Jesus nos chama de amigos. E nós precisamos refletir, como retomando a pregação da pastora Nínive, que tipo de amigos, de pessoas que nós chamamos de amigos? Quais são os hábitos e comportamentos dessas pessoas? Eles seguem princípios? Salmo 119, versículo 63, o salmista diz: sou amigo de todos os que te temem e obedecem os seus preceitos. É muito importante nós termos um filtro de com quem nós nos relacionamos, para nós nos mantermos preservados. Porque da mesma forma que eu influencio, eu sou influenciado. Influenciado nas ideias, nos meus valores, na linguagem, nos hábitos e no modo de vestir. Eu sou influenciado em tudo. E eu preciso cuidar disso. Eu sou influenciável. Não adianta dizer que não. Todos somos. Precisamos prestar atenção em quem nos rodeia e ser seletivo em Deus, amém? Não seletivo com preconceito, de excluir pessoas, mas seletivo em Deus, para chamar de amigo aquela pessoa mais chegada. Aquela pessoa que vai estar do seu lado. Amém? Diante do aspecto amizade, é importante também a gente refletir sobre o nosso papel como amigo. Como eu tenho sido amigo? Se pergunte isso. Eu tenho influenciado na palavra ou eu tenho dado mau testemunho? A minha vida com os meus amigos tem influenciado essas pessoas de uma maneira positiva na palavra ou tem tirado essas pessoas de perto de Deus? Eu tenho chorado nas tristezas e me alegrado com as alegrias e conquistas do meu amigo? Romanos 12, 15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Amém? Então não é só alegria e não é só tristeza, as duas coisas. Nós temos feito essas duas coisas? Nós temos sido um amigo presente ou temos sido um amigo ausente? Nós temos respeitado o espaço do nosso amigo ou nós temos agido de maneira possessiva, controladora e egoísta com os nossos amigos? Eu tenho perdoado e pedido perdão aos meus amigos? Porque eu erro, os meus amigos erram. O perdão tem que estar presente em qualquer relacionamento. Eu tenho realmente sido amigo ou eu tenho sido conveniente? E eu preciso me perguntar isso. Porque o amigo está presente. O tempo presente que eu digo não é presente fisicamente, mas está ali como alguém que você pode contar. Amém? Mas aquela pessoa que é conveniente se aproxima apenas pelo interesse, por aquilo que a pessoa pode oferecer. Você tem sido essa pessoa? Se aproxima dos outros pelo que elas podem te oferecer? Ou tem sido realmente amigo? Nós precisamos nos questionar isso. Como profissional e como funcionário, Efésios 6, versículos 5 a 8, diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Pode passar para o próximo texto. Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões,
a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Nós temos uma posição enquanto profissionais, enquanto funcionários. Deus deixa instrução sobre tudo na Bíblia, é só procurar, o que a gente acha. Ali usa a palavra escravo, mas é aquele que presta serviço ao outro. Hoje em dia nós somos empregados, amém? Alguns de nós somos empregados. Como funcionário, como profissional, gostaria que você se questionasse. Como eu tenho exercido o meu trabalho? Eu tenho buscado conhecimento, tenho tentado aprimorar o meu conhecimento na minha atividade, ou eu estudei há 10 anos atrás, acabou, não preciso estudar mais não. Quem é da área da saúde precisa estudar o tempo todo, né? Eu tenho falado bem do meu chefe? Ou não? Eu tenho convivido pacificamente com os meus colegas de trabalho? Ou não? Eu tenho sido resmungão, respondão? Ou não? Eu faço corpo mole no serviço? Ou não? Eu roubo o meu chefe no horário ou no exercício da função? Ou realmente, talvez roubar até fisicamente mesmo? Ou não? Eu faço as minhas funções como ao Senhor? Porque nós que trabalhamos devemos fazer todas as coisas como ao Senhor. Porque é Deus que recompensa o bem que nós fazemos. O nosso proceder também como funcionários e como profissionais faz com que o ensino da palavra de Deus se torne atraente. O ensino a respeito de Deus se torne atraente. Mas se nós damos mau testemunho, se nós somos maus funcionários, nós estamos desonrando o nome do Senhor. Coloquei também uma observação aqui para os estudantes. Estudantes, vocês são os profissionais do amanhã. Como estudante, você realmente está se esforçando para aprender ou você só está passando um tempo na escola? Você é grato ao Senhor por poder estudar? Porque muitos dos nossos pais não puderam estudar. Você tem submetido em oração o seu destino profissional? Porque é importante que a gente ore ao Senhor a respeito do nosso destino. Porque Ele é que é Senhor de tudo. E aos patrões, Efésios 6, versículo 9 diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Se tem alguém aqui que é chefe, que é patrão, como chefe, você trata com amor e respeito os seus funcionários? Você trata os seus funcionários com justiça? Você tem oprimido? Tem ameaçado, humilhado seu funcionário? Tem explorado dele? Porque é assim que funciona, amados. A gente sobe na cadeia de hierarquia financeira e às vezes a gente quer tirar proveito daquele que é menor que a gente. Mas a gente não pode ser assim. É lógico que se eu ganho um salário mínimo e eu desejo ter uma pessoa trabalhando na minha casa, eu não posso pagar ela um salário mínimo. E eu tenho que negociar isso. Amém? E se a pessoa aceitou, ela aceitou. Mas eu preciso pensar também com justiça, tá? Porque tem muita gente que explora o serviço do outro, e isso não vem de Deus. O penúltimo papel é como cidadão. Mateus 17, versículo 24 a 27, diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Eu sei que tem um significado espiritual nesse texto. Se a gente fosse pormenorizar esse texto, a gente ia falar de muita coisa. Mas eu quero focar no aspecto de Jesus ter feito a sua atitude ali correta como cidadão. Ele estava num lugar onde era exigido uma coisa. E ele cumpriu com essa exigência para não escandalizar. Não era certo, não era justo. Mas ele cumpriu com a obrigação para que ninguém se escandalizasse. E como cidadão, nós precisamos muitas vezes nos sujeitar a coisas injustas.
não é verdade? Há leis que não fazem sentido, coisas que não fazem sentido. Então, eu quero que você se questione se como cidadão você tem preservado o que é de uso de todos, né? Igual o nosso banheiro é de uso de todos, o sabonete é de uso de todos, o papel higiênico é de uso de todos. Mas se eu for ali e jogar todo o sabonete fora, eu estou prejudicando a minha comunidade. Eu tenho preservado o que é de todos? Eu tenho pago meus impostos e as minhas dívidas? Ou eu tenho sido um caloteiro? Uma pessoa que não tem responsabilidade financeira? Porque eu prejudico o outro se eu faço assim. Eu tenho obedecido e orado pelas autoridades instituídas? Porque a palavra de Deus nos orienta a fazer isso. Eu tenho ajudado o meu próximo, a pessoa, o meu vizinho, a pessoa que está do meu lado. Eu tenho preservado as coisas da minha escola, no meu bairro, preservado a natureza, ou eu jogo lixo para qualquer lugar onde eu passo. Quero que os amados reflitam que quando eu cuido da minha casa, do meu trabalho, do meu nome, dos meus filhos, do meu quintal, para não deixar da dengue, eu estou contribuindo para a sociedade como um bom cidadão. Amém? E para a gente encerrar, o último papel é o papel de cristão. Amém? E aí o papel de cristão é muito fácil refletir. O papel de cristão é o somatório de todos os outros papéis e de todas as coisas que eu falei antes. Se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos estar ajustados nas coisas que nós fazemos, no nosso papel como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como amigo, como irmão, como cidadão. Seja lá qual papel que você execute, você precisa estar alinhado nos parâmetros da Bíblia. E é impossível eu dizer que sou uma cristã e dar mau testemunho no meu trabalho, e bater na minha esposa em casa, e xingar o meu marido em casa, e deixar ele sem cueca nenhuma, só por vingança, porque ele me fez raiva. É errado, amém, amados? Eu não posso me dizer cristã se lá no meu trabalho eu roubo meu patrão, se eu agrido injustamente os meus filhos. Eu preciso olhar para mim e rever os meus conceitos dentro da palavra de Deus. É claro que nós não vamos acertar o tempo todo, mas o objetivo do cristão verdadeiro, cristão genuíno, deve ser usar a palavra de Deus como um espelho. Eu gosto de imaginar a Bíblia como se fosse um espelho. Aí ela é um parâmetro para mim, né? E eu preciso estar refletido naquele espelho, ou seja, eu preciso pegar aquele parâmetro e colocar em mim. A Bíblia é meu parâmetro, eu preciso refletir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem que ser o meu espelho, o que eu vejo lá tem que ser a palavra de Deus. Eu preciso lutar todos os dias para fazer o melhor que eu posso e nos lembrar dos ensinamentos e os moldes que a palavra de Deus estabelece para nós. Efésios 4, 21 a 24 diz: de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então nós fomos chamados para deixar a maneira antiga de viver, a maneira ignorante de viver, e termos a nossa mente, o nosso modo de pensar renovados, mas na palavra do Senhor, nos conceitos que a palavra do Senhor estabelece. E para a gente não fazer isso de uma maneira robotizada, a gente precisa se entregar ao amor de Deus, se submeter à palavra de Deus, deixando a palavra de Deus entrar, porque quando ela entra, ela flui, mas se ela só ficar na superfície, ela não flui na nossa vida. E contar com a ajuda do Espírito Santo para ir nos lembrando daquilo que nós precisamos, através da oração e examinar as Escrituras com zelo, amém? Nos arrependendo e lutando para fazer melhor a cada dia, entendendo que somos varas e sem Ele não poderemos fazer nada. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O fruto que nós produzimos no nosso caráter como cristãos depende de estarmos conectados na videira. Você não produz fruto nenhum se não estiver conectado na videira.
Então, essa avaliação que vocês foram convidados a fazer hoje, para olhar para dentro, olhar para o que você tem sido, nesses papéis que eu falei, para aprender, para se tornar forte, resiliente, para você ser aperfeiçoado. Talvez você começou 2020 de uma forma muito decidida, cheia de planos, mas aí no meio do caminho, todas essas adversidades fez você perder o foco, você perdeu o fio da meada. Então nós vamos terminar 2020 daqui a uma semana, e que em nome de Jesus nós terminemos 2020 com um novo pensamento, um pensamento alinhado com a palavra de Deus. E dessa forma, seja qual papel você esteja executando, e seja qual lugar você esteja, você estará glorificando o nome do Senhor, principalmente como filho de Deus, como cristão, um pequeno Cristo sobre a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz mais uma vez. A gente dá um sorriso assim com um pouco de dor, né? Porque foi só lambada. Mas, irmãos, Deus está mexendo na nossa estrutura para nos aprimorar, amém? Deus está mexendo na nossa estrutura para nos aprimorar. Há algumas semanas, eu estava refletindo em Provérbios 16, onde a palavra de Deus declara assim, olha, nós recitamos esse texto vez ou outra. O texto de Provérbios 16, 1 declara, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, eu não me lembro de um ano em que fez tanto sentido Provérbios 16, 1. Porque eu tinha um cronograma, eu tinha um planejamento para 2020, que se eu mostrar para os irmãos, era um planejamento não diferente do meu planejamento para 2021. Mas nunca fez tanto sentido Provérbios 16, 1. O homem pode fazer planos. A NVI fala assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem com a resposta dos seus lábios. E meditando em Provérbios 16, o verso 3 é um texto poderoso que diz assim, consagre ao Senhor o que você tem e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha, consagre ao Senhor tudo o que você tem e os seus planos serão bem-sucedidos. E ali meditando nesse texto, em outros textos, a respeito da expectativa que nós precisamos criar para o próximo ano, já que o ciclo vai virar, e nós temos falado sobre isso. Deus não muda, Deus é o mesmo, mas as estações mudam. E quando as estações mudam, nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar as roupas, mudar horários. E aí, colocando no papel e nos planejando para a virada que vai acontecer dia 31, às 22 horas, nós começamos o culto da virada. E já nos planejando também para o culto de domingo, dia 3, quando nós estamos planejando, inclusive, abrir a semana da gratidão, que será uma semana de oração, será uma semana até esticada, não será uma semana só de 7 dias. Nós entraremos na semana de gratidão, com intercessão, com oração, porque passamos por um momento jamais vivido por nós. Eu acredito que as gerações que aqui se encontram jamais imaginaram que iriam passar pelas situações que estamos passando hoje. É ou não é verdade? Nós estamos surpresos, e aí vez ou outra o nosso velho homem começa a sentir um pouco de receio, de medo, e aí nós crucificamos o velho homem, amém? E
falamos, não, quem reina dentro de mim é o Espírito Santo. Ali nós descansamos e retomamos ali imediatamente a nossa vida de oração. E pensando em tudo isso, faz sentido o verso 3. O homem pode fazer plano, aliás, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, amém, Pai. Nós vamos começar o ano em gratidão, em ação de graças, em intercessão. Nós vamos começar o ano cuidando da nossa vida espiritual, porque quando a nossa vida espiritual vai mal, todo o resto vai mal. Porém, pensando em tudo isso, e pensando na expectativa para o futuro, pensando na intercessão para 2021, pensando em tudo que pode acontecer, nós começamos a colocar no papel sobre expectativa, sobre planejamento, sobre o que ou em quem nós devemos esperar em 2021. E nós passamos pelo versículo que está no meio do 1 e do 3. O 1 diz assim, olha, o homem pode fazer planos, a resposta vem dos lábios do Senhor. O 3 diz, consagre ao Senhor aquilo que você tem, seus planos serão bem sucedidos. E aí o motivo por que nós conversamos sobre a necessidade de fazer isso, que a Cláudia fez aqui hoje, que é nos fazer no movimento correto de resiliência, que é de superação, porque Deus está nos aperfeiçoando e mexendo na nossa estrutura para nos aprimorar, para a glória dele, amém por isso? Então, faz sentido o verso 2, todos os caminhos ao homem parecem justos, ou seja, parece que eu até vivi um ano, Cláudio, 2020, eu me esforcei para fazer tudo o que eu acreditava que deveria fazer de forma correta, mas a Bíblia continua dizendo, mas o Senhor avalia o Espírito, o Senhor avalia os verdadeiros intentos, os verdadeiros interesses, as verdadeiras causas, as verdadeiras consequências. Então, se o Senhor, que é Deus, é impelido a fazer uma avaliação entre nós fazermos planos e a resposta ser dele, e nós consagrarmos ao Senhor tudo o que temos e somos, para que ele estabeleça o seu propósito, então existe uma avaliação, amém, Cláudio? Existe uma avaliação que precisa ser feita. Então nada melhor que o que aconteceu aqui hoje, uma ministração pragmática, ou seja, uma ministração prática, uma ministração que, ancorada na palavra de Deus, nos faz olhar para dentro de nós. Espera aí, então tem algumas coisas aí, e aí eu converso com os irmãos em paz, pensando assim, olha, vamos entrar 2021 no culto da virada, dia 31, nós vamos ajoelhar, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar em 2021, deixando todas as coisas para trás, amém? Amém não, pensa melhor nesse amém, deixando as coisas para trás não, deixando as coisas para trás resolvidas, amém agora? Glória a Deus. Então, nas palavras do apóstolo Paulo, deixar para trás as coisas que para trás ficam, é sinônimo de avançar. Agora, vamos deixar as coisas para trás dentro dessa reflexão? Vamos deixar as coisas o quê? Resolvidas. É muito provável que já no dia 3, nós já façamos aqui a nossa primeira Santa Ceia do ano. E como é que eu vou entrar nessa Santa Ceia? Então esse é o momento de nós ficarmos de pé. Eu não vou pedir, nem vou sugerir que ninguém se ajoelhe, amém? Porque nós estamos nos devidos cuidados sanitários, e o chão é o lugar onde nossos pés estão pisando. Então, no momento, cuidado ao se ajoelhar. Mas vamos ficar de pé e vamos orar nesse sentido, antes da gente, entre aspas, terminar esse culto, nós vamos orar, amém? E é nesse sentido. Eu quero orar com entendimento, amém? Eu quero olhar para mim,
nesse movimento de Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor é quem avalia de verdade. E sabe quando nós falamos assim, porque o salmista declara, irmãos, olha, é sério o que eu vou falar. Eu estou olhando para salmistas, irmãos. Faz um 360 e olha para os irmãos. Você está olhando para salmistas. A Bíblia fala para a gente chegar na presença dele com salmos, cânticos e hinos espirituais. Irmãos, nós somos salmistas. E como salmistas, nós precisamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, porque é muito bem colocado aqui no final dessa ministração da Clau. Haverá momentos em que nós não daremos conta de mudar. E aí entra a intercessão do Espírito. E aí entra o aperfeiçoamento de Filipenses 1,6. E aí entra o Espírito Santo, como nós lemos lá em Atos 2, nos ajudando, nos fortalecendo. E a palavra mais importante, nos capacitando. Amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, antes de nós proclamarmos aqui um ano de vitória, um ano diferente, um ano de avanço, um ano de melhorias na nossa vida, em nome de Jesus, nós queremos fazer esse momento, Pai, um momento de pedido de perdão, onde nós erramos. À medida que a irmã Clau foi ministrando aqui, Pai, em vários momentos nós olhamos para trás e vimos coisas assim que nós precisamos mudar de fato, que não são coisas a serem deixadas para trás, mas são situações a serem deixadas para trás, resolvidas, amém, irmãos? Resolvidas. Então nós vamos, em nome de Jesus, diante de Deus, Pai, em nome de Jesus. Existem situações que eu preciso melhorar, em nome de Jesus. E aí cada um vai pensar, amém, irmãos, naquilo que precisa, cada um vai pensar naquilo que precisa pedir perdão, naquilo que precisa melhorar, naquilo que precisa reconciliar, naquilo que precisa se reposicionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E na medida que essa canção for sendo declarada, então nós vamos pensando e fazendo dessa canção uma oração, e como salmistas, nós vamos, em nome de Jesus, fazer esse momento de resiliência, olhando para trás, para deixar para trás, mas deixar resolvido, amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, tenha mais um pouco de paciência, não preocupe com o horário agora não, vamos, em nome de Jesus, refletir. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Sim, papai. Transforma-me conforme a tua palavra. É isso, Pai. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Em nome de Jesus. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Qualquer um dos papéis, Pai, Usa-me. mexe conosco, Sonda-me, Senhor, mexe com a nossa e estrutura, me conhece. nos pega de dentro para fora, em nome de Jesus. Espírito, Meu coração. quebranta nosso coração e
nos refaça, Transforma-me onde for necessário, conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. então Usa-me, Senhor. cura-nos primeiro, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, nossa oração, quebranta-me, nossa oração, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. esse refrão mais uma vez. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Pai, porque como Salmo 33, a partir do verso 4, declara: pois a palavra do Senhor é verdadeira, e o Senhor é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da presença de Deus. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele os habitantes da terra, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do coração do Senhor permanecem por todas as gerações. Como é feliz, diz o verso 12, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, como é feliz o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Pai, muito obrigado, porque o verso 18 fala de uma verdade espiritual,
O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a sua esperança no seu amor. Pai, nós queremos dizer juntos aqui como igreja, a nossa esperança não está no governo humano, a nossa esperança não está em nenhum partido político, a nossa esperança não está em nenhum homem, por melhor que ele seja, por melhor que ele tenha feito aqui na esfera humana. A nossa esperança está no Deus que fez o céu e a terra. A nossa esperança está naquele a quem pertence a honra, a glória, o poder, a majestade, a exaltação. A nossa esperança não está firmada em nenhum programa de governo. Eu posso até como cidadão acreditar, mas a minha esperança como ser espiritual e eterno está naquele que tem sobre os seus ombros o governo da nossa vida. Amém, irmãos? Estamos saindo de uma semana chamada Semana do Natal, Semana do Natalício, e muito se comemora o momento, e pouco se registra, se olha e se vive aquele que nasceu nesse Natal, aquele que é citado pelo profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E é sobre esse Príncipe da Paz, uma paz que é dada em João 14, como a própria palavra declara, nas palavras de Jesus: a minha paz eu vos dou, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá. A nossa confiança, por mais que nós vivamos nessa esfera política, social, econômica, a nossa esperança não está lançada em nenhum programa de governo, a nossa esperança não está lançada em nenhuma instituição, a nossa esperança não está lançada em espectro partidário nenhum. A nossa esperança está lançada, entregue no Senhor que nos protege, no Senhor que nos livra, no Senhor que, segundo o Salmo 33, verso 19, nos livra da morte e nos garante vida, mesmo em tempos difíceis. Leia depois da sua Bíblia, Provérbios 33, verso 19, aquele que nos livra da morte, aquele que nos garante vida, mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de dificuldade. E aí a declaração do salmista, e nós somos salmistas essa noite na nossa vida: nossa esperança está no Senhor, porque Ele é nosso auxílio e a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança sobre o Filho, a nossa esperança sobre o Espírito Santo, a nossa vida e os cuidados da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, esse tipo de reflexão que nós fizemos aqui através dessa ministração, seja feita cotidianamente, que não seja só hoje, mas vez ou outra, eu me reavalie no movimento de autorreflexão, peça perdão e deixe para trás as coisas, atenção, resolvidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos, não para o pastor, mas para o Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, que o amor do nosso Deus, as divinas, doces, maravilhosas consolações do Paráclito da verdade, o Espírito Santo, aquele que foi derramado a partir de Pentecostes, aquele que é adorado pelo seu povo, e a graça salvadora do Senhor Jesus, repousem sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Me buscar, oh Jesus, leva-nos em sua leva-nos, mão, Senhor,
pelas portas da cidade, nos conduz para a eternidade. na nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. E nós nos dobramos mesmo, Espírito de Deus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.